queridos irmãos, queridas irmãs, que bom que estamos juntos novamente, que bom que podemos celebrar. Hoje nós estamos no dia 30 de agosto de 2020, dia também que celebramos o 13º domingo após Pentecostes. E eu quero acolher você nesse encontro, neste culto, com o lema bíblico previsto para essa semana, do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 16, que nos diz assim: Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Que também nesse culto, nesse encontro com Deus, nós possamos também encher o nosso coração com a palavra, com o canto, com o louvor, enfim, com tudo aquilo que vem também das mãos de Deus. Tenhamos um abençoado encontro, que Deus esteja conosco. Amém. Eu convido para termos, logo no início desse culto, um momento também de oração. Senhor nosso Deus, gratos te somos pela dádiva da vida. Gratos te somos porque o Senhor nos protegeu e nos cuidou ao longo de mais uma semana. Gratos porque temos um lar, gratos porque temos alimento na mesa, gratos porque temos saúde, gratos também porque podemos ouvir o teu santo evangelho. Querido e bondoso Deus, nós queremos te pedir, abençoe esse nosso encontro, fale aos nossos corações, que seja esse um encontro também para edificar o teu reino, para semear, bondoso Deus, o teu amor. Enfim, abençoe cada um e cada uma de nós. É o que nós oramos, é o que nós pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. A leitura bíblica prevista para o culto de hoje nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versículos 21 até 28, e eu passo a ler. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: Eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. Até aqui, palavra do Senhor. Palavra de salvação. Amém.
testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos e todas nós, agora e sempre. Amém. Hoje nós estamos celebrando o 13º domingo após Pentecostes. E como ouvimos agora há pouco, o texto bíblico base para a reflexão de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21 até 28. E nesse texto, de fato, a proposta de Jesus é uma proposta diferente de todas as outras propostas existentes. Jesus nos mostra nesse texto qual é o caminho que os seus seguidores deverão percorrer. A pergunta que fica é: como fazer para ser um seguidor, uma seguidora de Jesus? Qual o caminho que eu e você devemos percorrer? Jesus reuniu os seus discípulos e explicou claramente qual era o caminho que ele iria percorrer a partir daquele encontro. Jesus disse no versículo 21: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Confesso para vocês que eu fico tentando imaginar essa cena. E é compreensível pensar que Pedro, um seguidor de Jesus, tivesse chamado Jesus para um lado e repreendido por ter dito isso. Ora, você é o Jesus, você é o Messias, você é o Filho de Deus. Como assim você vai ser morto? Só que a fala de Jesus não termina dizendo que ele será morto.
Diz que ele vai sofrer muito? Sim. Diz que ele vai morrer? Sim. Mas também diz que ele será ressuscitado. Parece que Pedro está mais impressionado com a morte do que com a própria ressurreição que Jesus está anunciando. E nesse texto seguem algumas pistas concretas dadas por Jesus do que significa a tarefa do discipulado, ou seja, como seguir a Jesus, como ser um discípulo, uma discípula de Jesus. Não se trata de um caminho mágico que nos conduz por atalhos ou por lugares que evitam o sofrimento. Jesus deixou muito claro qual é o caminho que ele vai seguir. E por conseguinte, qual é o caminho daqueles que também o seguirão. Jesus disse: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Outra tradução da Bíblia diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E aqui começa a ficar complicada a situação. E justamente dá para começar a entender a atitude de Pedro. Afinal, quem em sã consciência vai largar tudo, deixar os seus interesses de lado e se preparar para um caminho que leva para a morte, assim como a caminhada de Jesus? Alguém vai dizer: ah, pastor, mas o caminho de Jesus leva à vitória da vida sobre a morte, a ressurreição. Sim, é verdade. Mas não podemos nos esquecer, em hipótese alguma, que este caminho inclui o sofrimento e a morte. Significa dizer que nem tudo na vida do cristão e da cristã são flores, existem espinhos, existem pedras. Significa dizer também que o nosso Deus conhece de perto o sofrimento e a morte. Ou seja, quando nós encaramos dificuldades, nós não estamos abandonados à sorte, ao acaso, mas que sentimentos como a dor, como o sofrimento, não são sentimentos estranhos para o nosso Deus. Ele sabe do que nós estamos falando. Por outro lado, assumir a condição de discípulo, de discípula, como Jesus mesmo disse, exige que consigamos esquecer os nossos próprios interesses. Volto ao ponto central do meu entendimento. Para sermos discípulos e discípulas de Jesus, não precisamos de nada sofisticado. Não precisamos de estruturas, não precisamos de grandes obras, não precisamos de nada disso. Assumir a condição de discípulo de Jesus exige que nós coloquemos em prática tudo aquilo que nós gostamos de ouvir sobre o amor de Deus, todo o discurso sobre o amor, sobre o perdão, sobre o cuidado, tudo isso que nós gostamos de ouvir, que aquece o nosso coração, que nos enche de esperança, é isso que nós precisamos fazer, colocar em prática isso que nós gostamos de ouvir. Ser discípulo de Jesus, ser uma discípula de Jesus, exige que tenhamos, acima de tudo, disposição para amar quem é diferente de nós e servir essas pessoas de forma simples, mas também de forma, às vezes, que exigem envolvimento, exigem um amor que transborde o nosso conhecimento, a nossa forma de ser e de agir.
exige que nós abandonemos os nossos próprios interesses e assumamos esse amor que aprendemos com Jesus. Pergunto a você: estamos nós dispostos a seguir o caminho de Jesus? Querido irmão, querida irmã, é possível, sim, vivermos um cristianismo de forma simples. Vamos pautar nossa ação sempre no exemplo de Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, que Cristo cresça e que eu diminua. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. A qualquer lugar irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei, seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, braços bem seguro, onde me mandar irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei, males poderão cercar-me, assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei, quando terminar a batalha for vencida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Convido para termos um momento de oração geral da igreja. Agradecemos-te, ó Trino Deus, por toda a tua criação. Agradecemos-te por teres enviado Jesus Cristo para nos conduzir ao caminho verdadeiro, nos ensinar sobre o teu amor. Agradecemos-te em especial pela dádiva da fé, pois através dela temos força e ânimo em nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, as nossas omissões, a nossa indiferença diante da dor, a nossa intolerância com o diferente. Entregamos em tuas mãos todas as nossas irmãs e irmãos que sofrem ou que passam por um momento difícil. Pessoas doentes, enlutadas, enfermas, desempregadas e sem esperança. Pedimos-te por tua igreja no mundo todo, por nossa IECLB, nosso sino do Centro Campanha Sul, nossa paróquia aqui em Cachoeira, comunidades. Clamamos por nossas autoridades constituídas para que trabalhem a favor do povo. E tudo mais, bondoso Deus,
colocamos na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Compartilho com vocês ainda alguns avisos. Relembrá-los que a comunidade Martim Lutero está fazendo uma rifa para o mês de outubro. Convido a todos que puderem participar, pegar seu bloco, ajudar nessa venda. Compartilho também que o nosso culto da semana passada nós tivemos um total de 233 visualizações. Peço a sua ajuda para continuar compartilhando, enviando esse culto também para outros lares. Lembro ainda que nós estamos na campanha de missão Vai e Vem. Faça seu cofrinho, pegue seu envelope, participe dessa importante campanha de missão da nossa igreja. Ao final desse encontro também queremos invocar a bênção e os cuidados de Deus sobre as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fiquem vocês na paz do Senhor, sirvam a Ele com alegria e gratidão. Tenham uma abençoada semana e até o nosso próximo encontro. Até mais!